Às vezes, você sente que fala e ninguém te entende? Ou que por mais que tente, acaba se desentendendo com quem mais ama? A verdade é que dentro de cada relação existe um universo de percepções diferentes. E é aí que a magia da PNL nas relações familiares começa a fazer sentido. A programação neurolinguística mostra que entender o outro começa por entender a si mesmo, e isso muda tudo dentro de uma casa, de uma conversa e de uma relação. Quando você compreende como sua mente organiza pensamentos, emoções e comportamentos, começa a perceber que educar ou conviver não é apenas dizer o que é certo, mas comunicar de forma que o outro realmente entenda. A PNL ensina que cada pessoa tem um mapa mental próprio, um jeito único de ver e reagir ao mundo. Quando você aprende a reconhecer o mapa do outro, deixa de julgar e começa a se conectar. Imagine uma situação simples. Você pede algo e a pessoa faz o contrário. Em vez de reagir com raiva, que tal observar o que ela realmente entendeu do que foi dito? Às vezes, o que sai da sua boca é interpretado de um jeito totalmente diferente. A PNL ajuda a ajustar essa ponte, criando clareza, empatia e harmonia. Em casa, isso é transformador. Com filhos, pais, irmãos ou parceiros, as palavras podem unir ou afastar. Saber usar a linguagem certa, o tom e até o momento ideal faz toda a diferença. O segredo não está em falar mais alto, mas em falar a língua emocional do outro. Você já reparou como algumas pessoas parecem adivinhar o que os outros precisam ouvir? Elas não nasceram com esse dom, elas aprenderam a observar. A PNL ensina a perceber gestos, expressões e tons de voz que revelam muito mais do que as palavras. Isso é o que chamo de escutar com o coração aberto e a mente atenta. Educar, antes de tudo, é um ato de amor e compreensão, mas também é um exercício de paciência e flexibilidade. A PNL mostra que não existe uma única forma certa de ensinar ou se relacionar. Existe a forma que funciona para cada pessoa. Quando você entende isso, começa a ajustar sua comunicação para gerar resultados reais. Quantas vezes você tentou conversar e acabou em silêncio, sentindo que o outro não te escuta? Isso acontece porque cada pessoa processa a informação de um modo diferente. Alguns são visuais, outros auditivos ou sinestésicos. Quando você adapta sua fala para o canal de comunicação do outro, a mensagem finalmente chega. A PNL te convida a perceber além das palavras. Ela te ensina a observar o que está por trás do comportamento. Uma explosão de raiva pode ser, na verdade, um pedido de atenção. Um silêncio pode esconder medo. Quando você aprende a ler esses sinais, passa a responder com sabedoria e não por impulso. No ambiente familiar, compreender essas diferenças é libertador. Em vez de repetir padrões antigos, você cria novas formas de convivência. A cada diálogo, nasce a chance de reconstruir pontes que pareciam quebradas. Educar deixa de ser sobre mandar e passa a ser sobre inspirar. E não é apenas sobre pais e filhos. A PNL também transforma relacionamentos de casal, ajudando a quebrar ciclos de conflito e criando novas formas de conexão emocional. Ela te ensina a escolher palavras que curam, ao invés de ferir. E o mais bonito, ensina a ouvir de verdade. Quando você muda a forma de se comunicar, o outro muda a forma de te responder. É um ciclo natural. Tudo o que você emite, gestos, expressões, tom de voz, influencia o ambiente à sua volta. Por isso, a mudança começa dentro de você e só depois se espalha para os outros. Muitas vezes, queremos transformar o comportamento dos outros, mas esquecemos que o exemplo é a linguagem mais poderosa que existe. A PNL mostra que modelar o comportamento desejado é mais eficaz do que impor regras. Quando você muda sua postura, o outro se ajusta naturalmente. O poder da palavra é real. Uma frase pode incentivar um filho a crescer confiante ou fazê-lo se fechar. Pode fortalecer um relacionamento ou criar distância. Quando você usa a linguagem da PNL, começa a escolher palavras com consciência, sabendo que cada uma delas molda a mente e o coração do outro.
E sabe o que é mais interessante? A PNL não é uma técnica engessada, é um estilo de vida. É sobre aprender a se comunicar de um jeito mais humano, mais empático, mais presente. Ela te convida a estar realmente ali, ouvindo, sentindo e respondendo com intenção. Com o tempo, você percebe que a educação e a convivência deixam de ser um campo de batalha e se tornam um espaço de crescimento mútuo. O que antes era disputa vira parceria, o que antes era ruído vira diálogo. Tudo começa quando você decide entender antes de querer ensinar. O entender para educar é mais do que um lema, é uma escolha diária. É olhar para o outro e enxergar além do comportamento. É perceber a emoção, a necessidade e o valor que estão por trás de cada atitude. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. A PNL não te ensina a controlar as pessoas, mas a influenciar positivamente. E essa influência vem do respeito, da escuta e da empatia. Quando o outro sente que é compreendido, ele se abre. E quando há abertura, há aprendizado, crescimento e amor. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, tudo comunica. Por isso, escolha se comunicar de forma que construa e não destrua. Use a PNL como um espelho para se conhecer e como uma ponte para se conectar. Educar e conviver se tornam experiências mais leves, verdadeiras e profundas. Você não precisa ser perfeito, apenas consciente. A PNL não pede que você nunca erre, mas que perceba quando erra e saiba ajustar. Essa é a verdadeira magia: transformar momentos comuns em oportunidades de reconexão. E então, que tal começar hoje mesmo a aplicar essa forma de ver e se comunicar? Experimente ouvir mais, observar com curiosidade e falar com intenção. Descubra como o simples ato de entender antes de reagir pode mudar tudo dentro da sua família e dentro de você. Agora, pare um instante e pense. Quantas vezes você reagiu sem realmente entender o que estava acontecendo? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se houvesse um pouco mais de pausa, de escuta, de presença? A PNL te convida a mergulhar nesse espaço entre o estímulo e a resposta. É ali que mora o poder da escolha. Quando você começa a perceber os padrões das suas próprias reações, descobre que pode ressignificar qualquer experiência. Aquela palavra que antes te feria passa a ser só uma informação. Aquele comportamento que te irritava vira um convite para compreender o outro. É como acender a luz em um quarto escuro. A mente humana é fascinante. Ela repete o que acredita ser verdade. Por isso, quando você muda a forma como se vê, muda também o que aceita e como reage. A PNL te mostra que o que você pensa sobre si mesmo é o filtro pelo qual enxerga o mundo, e isso influencia tudo, inclusive suas relações. Perceba que ninguém te ensina a ouvir de verdade. Aprendemos a responder, a argumentar, a defender o ponto de vista, mas ouvir é diferente. É permitir que o outro exista sem tentar corrigi-lo. É um ato de presença que transforma. A PNL treina esse olhar que enxerga sem julgar. Com o tempo, você passa a notar os detalhes. A respiração acelerada, o olhar distante, o tom hesitante. São pistas que revelam o que as palavras escondem. Quando você aprende a decifrar esses sinais, passa a se conectar de forma tão profunda que até o silêncio ganha significado. E quanto mais você se conecta, mais o outro se abre. É como se o ambiente mudasse, as conversas ficam mais leves, os conflitos diminuem e a casa ganha um novo clima. A PNL desperta essa habilidade de transformar o espaço emocional ao seu redor apenas pela forma como você se comunica. Curioso, não é? Porque, na verdade, você não está apenas aprendendo sobre comunicação. Está aprendendo sobre energia, sobre vibração, sobre como o que você sente e pensa afeta tudo ao seu redor. A PNL não é só uma ferramenta de fala, é uma ferramenta de transformação interior. E quando essa transformação começa de dentro, o reflexo é inevitável. As pessoas começam a notar algo diferente em você, mais calma, mais clareza, mais leveza. Elas se sentem seguras perto de você, e isso cria um novo tipo de autoridade, a autoridade emocional. Você já imaginou o poder de uma família inteira comunicando-se de forma consciente? Pais que compreendem os filhos, filhos que se sentem ouvidos e todos aprendendo juntos a transformar conflitos em pontes. Essa é a verdadeira educação emocional e a PNL é o caminho para alcançá-la.
Talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu começo a aplicar isso no meu dia a dia? E essa é a pergunta perfeita, porque o primeiro passo não é falar diferente, é pensar diferente, é reconhecer quando algo te afeta e escolher reagir de uma forma nova. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te agradecer por chegar até aqui e por permitir esse momento de reflexão. Sua presença e seu interesse mostram que você está realmente comprometido em crescer e transformar suas relações, e isso é inspirador. Agora, eu quero ouvir de você. Quais situações familiares mais te desafiam na comunicação? Deixe suas dúvidas, suas experiências e até sugestões aqui nos comentários, porque é através delas que a gente continua aprendendo e crescendo juntos. E se você quer seguir mergulhando nesse universo da PNL e descobrir novas formas de se comunicar com mais consciência e leveza, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. A sua participação é o que mantém esse espaço vivo, cheio de troca e evolução. Eu te espero no próximo conteúdo!